Boa noite, muito boa noite, vamos chegando, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento de reabastecimento, de revisão, de reprogramação, para regeneração. É hora de se refazer, é hora de se reprogramar, é hora de renascer. Como disse Jesus, quem não nascer de novo não vai para o reino dos céus. E é claro que nós faremos tudo igual novamente se nós não pensarmos sobre o que estamos vivendo. Não é? Claro, a nossa tendência, estamos condenados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. É uma condenação terrível, mas é até óbvio. Há uma lei de inércia, há uma lei de funcionar por padrões mentais, por padrões de caminhos neurológicos. Até há uma lei de inércia espiritual, já que quem pensa de uma maneira pessimista atrai influências pessimistas que fazem com que fiquemos ainda mais pessimistas. Tudo tende à inércia, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, do ponto de vista espiritual. Os padrões mentais que nós estabelecemos são exatamente uma tentativa de não precisar pensar sobre tudo que fazemos. A gente acorda de manhã já com uma rotina pré-estabelecida, já com uma repetição consolidada. Então, seja pelos caminhos neuronais, pelas sinapses estabelecidas entre os neurônios cerebrais, seja pelos padrões mentais que nós construímos exatamente para não ter que pensar tudo a todo momento novamente, seja pelas influências espirituais que fazem com que recebamos em reforço aquilo que pensamos, e essas influências espirituais reforcem os nossos pensamentos. Por todos os caminhos que você pensar, existe uma lei de inércia que pode ser expressa como uma condenação. Estamos condenados a repetir tudo aquilo que nós não transformarmos. Porque ao contrário da lei de inércia das coisas, da matéria, nós temos a vontade. E a boa vontade pode nos levar à transformação, a estabelecer uma linha divisória, um ponto de mutação. Aliás, só a nossa vontade pode. Sem a nossa vontade, nada se mudará em nossas vidas. Nem mesmo Jesus vindo à Terra não transformou, digamos assim, num passe de mágica, a mentalidade da humanidade. Os próprios discípulos que estiveram com ele por 3 anos, vendo as maiores maravilhas e os mais profundos ensinamentos, ao final da vida, ao final da passagem de Jesus na terra, um o traiu, outro o negou por 3 vezes, e só João, apenas o adolescente João, esteve com ele até o final, ao pé da cruz. Todos os outros dispersaram, debandaram, fugiram. Então, nenhuma força externa é capaz de fazer uma mudança em ninguém, somente a vontade, a boa vontade, a atitude interior de abertura fará isso. É exatamente esse o tema que nós vamos conversar hoje. Qual é o ponto de mutação? Qual é a força capaz de nos trazer a mudança? Nós frequentemente pensamos que é vivendo que se aprende. Mas
Já tivemos tantas vidas, milhares de vidas, que acabamos sendo forçados a concluir que apenas viver não transforma ninguém. Tanto é que nós estamos aqui no último momento da transição planetária como os alunos mais teimosos da classe, que estão na classe de recuperação, porque não passamos nas provas que vieram ao longo do ano. Outros de nós pensam, não é apenas vivendo, mas é sofrendo que nós nos melhoraremos. Mas vemos tanto sofrimento por toda parte, há tanto tempo na Terra, que nós precisamos também duvidar dessa suposição. Tenham paciência. Então não é nem vivendo nem sofrendo que a gente aprende. Então qual é a condição essencial, qual é a vivência essencial para nós efetivamente mudarmos? Essa é a nossa reflexão de hoje e que nós vamos fazer a partir da parábola do filho pródigo. Porque ali Jesus nos apresenta essa condição fundamental. Relembrando, a parábola do filho pródigo fala de um fazendeiro, um rico fazendeiro, que tinha 2 filhos e que eles ficaram ricos, todos eles, à custa de muito trabalho, mas alcançaram essa confortável condição. Alcançada essa condição, porém, o filho mais novo se revelou cansado de trabalhar e pediu a sua parte na herança para poder beber, comer, viajar, gastar, usufruindo a vida. Para surpresa de todos, o pai aceitou o pedido do filho e lhe deu a metade da herança. E esse filho viajou para longe, conquistou muitas companhias, não digo amigos, mas muitas companhias, porque enquanto se paga comida, bebida, festas, se tem muitas companhias. Mas o problema do dinheiro é que ele acaba. E o dinheiro, depois de anos de usufruto daquele jovem, acabou. E para seu azar, acabou no momento em que toda a região passava por uma crise, consequência de uma seca. O comércio estava paralisado, os produtores, tudo estava muito enfraquecido e ele, se vendo sem dinheiro, procurou emprego entre os supostos amigos. Só que eles também não eram de trabalhar e então não lhe foram de muita ajuda. Até porque a fonte secou, não é? Mas ele tanto batalhou que conseguiu um trabalho que ele logo percebeu não ser um emprego. Era o trabalho mais desonroso da sociedade judaica, que era cuidar de porcos, já que a alimentação é a carne mais desconsiderada no judaísmo. Depois de alguns dias cuidando de porcos, porém sem salário, sem sequer alimentação, ele começou a considerar a situação terrível que ele estava colocado. Dirigiu-se ao patrão para pedir que pudesse comer a lavagem dos porcos. E o patrão lhe disse não. Foi então que aconteceu o fabuloso milagre.
Foi então que incidiu sobre aquele jovem a grande força, a única força essencial capaz de levar alguém à mudança. No texto evangélico conta-se que Jesus disse assim: foi então que ele caiu em si. Caiu em si. Vejam só, que expressão saborosa. Até hoje nós repetimos isso. Fulano caiu em si. Quando uma pessoa toma consciência da sua situação, da vida que está vivendo, da situação que está vivendo, de quem ele é em superfície e de quem ele é em profundidade. É um insight, é um ponto de mutação, sem o qual nada muda. Podem mudar, a gente pode mudar de cidade, pode mudar de emprego, pode mudar de casamento, pode mudar de religião e nada mudar. Essas coisas e outras, ou nenhuma delas, só vão garantir a nossa mudança se nós cairmos em si. Na parábola, o que isso representou? Ele desenvolveu dois pensamentos nesse cair em si. Em primeiro lugar, lembrou-se da situação exterior, do que era o mundo, de que eram seus amigos, quem eram seus afetos reais, e então lembrou de seu pai. Quando nós avaliamos as nossas relações, nossos afetos reais, se nós avaliarmos em profundidade, nós vamos lembrar necessariamente do amor. E lembrar do amor é lembrar de Deus, porque Deus é amor. Aquele jovem lembrou-se do seu pai e lembrou que o último dos servos do seu pai tinha condições muito melhores do que ele recebia ali. Tinha o trabalho, mas tinha a alimentação, tinha o vestuário, tinha o lugar onde morar. E assim, com essa visão lúcida do mundo, do que são as relações, do que são as amizades reais, os afetos reais, ele assumiu e conquistou a condição fundamental para o aprendizado, para a evolução, para o crescimento. Segundo Sócrates, a condição do evoluir, do filosofar, é só sei que nada sei. Segundo Jesus, são bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Essa é a primeira das 8 bem-aventuranças que demonstram, que apresentam os passos da nossa evolução. A grande conquista daquele jovem, ao rever o mundo, ao rever as relações, ao rever os afetos de sua vida, ao cair em si, foi a humildade. Porque dizem os espíritos que a fonte de todo mal está no orgulho e no egoísmo. O orgulho nos cega, o orgulho nos faz arrogantes, nos faz desprezar as situações da vida, as lições da vida, as pessoas que realmente nos amam. E iludidos, porque o orgulho e o egoísmo não passam de uma ilusão, a ilusão da matéria, a ilusão do ego, a ilusão do falso eu, que nós supomos ser nós, e que às vezes precisamos de uma grande chacoalhada para perceber que nós não somos a posição, nós não somos o dinheiro, nós não somos os privilégios, nós não somos nem mesmo as amizades que nós pensamos possuir.
Então a gente sai do eu aparente, do que nós pensávamos ser, e caímos em si, no sentido de alcançar, de tomar contato com o nosso eu real. Cair em si é ter acesso, ter contato com o Deus que habita em nós, com a consciência. Cair em si é ter acesso, ter contato, dialogar com a consciência. E foi nessa condição, com essa conquista fundamental, que aquele jovem resolveu voltar à casa paterna. Mas voltar com uma atitude expressa na seguinte fala, que ele foi repetindo ao longo de todo o longo caminho até chegar em casa: Pai, errei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Dai-me, porém, uma ocupação, um lugar, a posição do último dos teus servos. Vejam só a programação mental, que a humildade, que o cair em si, que a consciência que o sofrimento trouxe, não pelo sofrimento em si, que a vida trouxe, não pela vivência em si, mas pela reflexão, pela humildade, que fez aquele jovem ter contato com a sua consciência. Não é maravilhoso? Nós que estamos sofrendo, nós que estamos vivendo e ansiando por uma mudança profunda que nós tanto precisamos mesmo ter nas nossas vidas, precisamos saber que simplesmente viver não nos levará a lugar algum. Que nem mesmo sofrer também não nos levará a lugar algum. Que é preciso refletir e, a partir do sofrimento, a partir da vivência, ter um contato com o nosso eu profundo, cair em si, conversar com a nossa consciência e assim conquistar a humildade e voltar à casa do Pai. Eu acho maravilhoso esse movimento que Jesus nos aponta. Não é verdade? Soframos, vivamos, porque é o que a vida nos apresenta. Mas aproveitar, usufruir, nos transformar com o que a vida nos apresenta, com a dor que nós vivemos, exige essa outra posição existencial, sair da posição existencial do orgulho e do egoísmo que nos trouxe até essa dor. Porque senão sofremos a dor como colheita ao orgulho e egoísmo que plantamos, mas se sofremos essa dor em orgulho e egoísmo, estaremos plantando para colhermos novas dores. A dor do presente é consequência e é colheita do equívoco do passado, do orgulho e do egoísmo do passado, mais vivida essa dor em orgulho e egoísmo novamente, nos destinaremos a viver a dor no futuro. Como sair disso? É preciso ter consciência desse processo, do que é a vida. Que a vida é essa transição do orgulho, do egoísmo, a voltar à casa do Pai. Que a dor nos tira da área, da zona de conforto, para nos convidar a esse acesso à consciência. Que o sentido desse movimento todo, dessa
desse encontro com as leis de Deus que estão na nossa consciência, é voltar à casa do Pai, e voltar à casa do Pai é voltar à casa do amor, porque Deus é amor. Trabalhar com o Pai é trabalhar com amor. Sendo assim, aquilo que mais nos preocupava, que era o que fazer perante a vida, é quase que sem importância alguma. Não importa que profissão você tenha, não importa que religião você tenha, não importa que ideologia você tenha, que família você tenha, que situações você tenha. O importante na vida de todos nós é viver o que tivermos que viver nas situações que nos forem dadas com atitude de amor. Vivendo como quem retornou à casa do Pai, como quem está em acesso à sua consciência, às leis de Deus, que são as leis do amor. Não importa o que tivermos que viver, vivamos em compaixão, em atitude de serviço, em comunhão de amor. Isso é o que vai representar grande transformação das nossas vidas, e para chegar lá, nós precisamos cair em si. Você, meu amigo, precisa cair em si. Eu, minhas amigas, preciso cair em mim. Todos nós precisamos. Quanto precisaremos sofrer para isso? Quanto precisaremos ser chacoalhados pela vida? Não importa. Importa que nós estejamos disponíveis à reflexão, disponíveis a nos interiorizar, a conversar com o Deus em nós. Por isso essa oração aqui pode ser importante na sua vida. Por isso as suas reflexões, as suas práticas de meditação podem ser importantes na sua vida. Por isso a sua dor pode ser fundamental na sua vida, se você fizer isso com atitude de receber, atitude de aceitação, atitude de transformação, de cair em si para abrir-se ao amor, para retornar à casa do amor. Falemos então nesse momento, reforcemos a vida que sempre fala a todo momento àqueles que sofrem. Deus, quando veio à Terra dizendo: o médico não veio para os sãos, e sim para os doentes. Nesse momento, todos os doloridos do mundo, que se supõem sozinhos, que se supõem vazios, abandonados, precisam saber. Todos os sofredores da Terra precisam saber que ao lado deles está o melhor médico, o melhor professor, portando os remédios essenciais para a sua cura, os livros e as lições fundamentais ao seu aprendizado. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas nós não podemos, como a viúva na parábola do ensinamento de Jesus, como a samaritana, ir até o poço, encontrar à beira do poço Jesus Cristo, a água viva que matará um dia nossa sede para sempre, e continuar pegando a água material. Se nós voltarmos à casa do Pai, mas continuarmos com a mesma atitude, iludidos que a felicidade é o prazer, é o poder, é a beleza, é a fama, como a humanidade continua iludida,
só poderemos atrair mais dor, porque Deus não desiste nunca de nós. A mudança, levemos isso para nossas vidas, transbordemos isso para todos aqueles à nossa volta, estimulemos todos a repetir e a se conscientizar dessa realidade. A mudança está em cair em si, em ter acesso à nossa consciência, em dialogar com o Deus em nós, em aceitar as lições de amor que por uma planta, por um animal, por um vizinho, por um inimigo, por um parente, por um cônjuge, por um filho, estão sempre vindo até nós. Digamos então a todos os sofredores da terra que eles possuem perto de si, ao seu lado, tudo o que eles realmente precisam. Nós precisamos nos conscientizar dessa realidade. Somos peixes que estão imersos na solução de suas vidas, mas que continuam morrendo de sede. Então, reconheçamos nesse momento a água viva do amor de Deus, do amor de Jesus. E tenhamos atitude de amor para beber a água viva, nos saciar e servir. Sirvamos agora remetendo as energias de solução para todas as pessoas, que todos os sofredores da terra percebam a solução que está a seu lado. Vamos lá? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra inteira. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda, infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos, enfim, a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa santa e divina imagem.
Graças a Deus. Façamos a revolução dos olhos de ver, dos ouvidos de ouvir. E vejamos a solução que está em nós, que sempre esteve em nós, mas que o nosso ego não permitia que nós a víssemos e aprendêssemos e nos curássemos com elas. A solução para a nossa vida é o amor. A solução para a nossa vida é Deus, e Deus é o amor. Abramo-nos para o bem eterno, que jorra todos os dias sobre nós, nos embebamos dele, nos transbordemos em serviço e em compaixão, porque é dando que se recebe. Façamos a transformação do serviço compassivo proposta por Jesus, proposta e vivenciada e exemplificada por Jesus. Que assim seja, graças a Deus, muito feliz de estarmos aqui hoje, juntos mais uma vez, Mônica Silva, Sônia Lopes, Andréa Santos, Patrícia Lisboa, Leda Maria Leme, Gislene Rosa Porto, Mônica Silva, Regina Miller, Ivan Ferreira. Muito bom estarmos juntos, curemo-nos, sirvamo-nos e amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Um grande abraço, ótimo final de sexta-feira. Amanhã, sábado, estaremos novamente aqui às 18 horas. Um grande abraço, até a próxima.